Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai direto ao coração de como tecnologias como a blockchain, como elas simplesmente funcionam, né? Sem ter um chefe, uma empresa, um banco no comando. A grande questão é, como é que todo mundo consegue chegar a um acordo? Pois é, essa pergunta, ela já nos joga de cara num dos maiores desafios do mundo digital. E quando a gente fala de dinheiro, a coisa fica ainda mais séria. Imagina só, como garantir que uma mesma moeda digital não seja gasta, sei lá, 2, 3, 10 vezes? Então, para entender a solução, a gente precisa primeiro entender bem o problema. E no universo cripto, ele tem um nome bem famoso. É o tal do problema do gasto duplo. Vamos pensar juntos. Copiar uma foto no celular é a coisa mais fácil do mundo, certo? Você manda para alguém, agora duas pessoas têm a mesma foto. Mas e se a gente tentasse fazer isso com dinheiro? Aí o negócio complica. Um arquivo digital, diferente de uma nota de R$ 100 na carteira, pode ser copiado à vontade. E se a gente pudesse copiar e gastar a mesma moeda digital várias vezes? O valor dela iria por água abaixo. Seria basicamente falsificação digital com um simples Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, mas a solução para esse problemão não apareceu do dia para a noite com o Bitcoin, não. A verdade é que as peças desse quebra-cabeça já estavam sendo montadas, muito tempo antes. Vamos voltar para 1991. Pensa só, muito antes de alguém sonhar com Bitcoin. Dois pesquisadores, Stuart Haber e Scott Stornetta, tiveram uma ideia genial. Criaram uma forma de carimbar a data e a hora em documentos digitais de um jeito que ninguém pudesse mais alterar. Essa ideia de criar uma espécie de linha do tempo digital à prova de fraude foi a peça que faltava. Anos depois, Satoshi Nakamoto usou exatamente esse conceito para finalmente resolver o problema do gasto duplo. Beleza. Então, se não tem um banco, não tem uma empresa, não tem ninguém no centro para dizer, ok, isso aqui é válido, o que impede o sistema de virar uma bagunça total? O que afinal é a cola que mantém tudo isso de pé? A resposta é essa aqui, o mecanismo de consenso. É literalmente a cola que a gente estava procurando. Pensa nele como um livro de regras, um acordo que força toda a rede, e olha que estamos falando de computadores no mundo todo, que não se conhecem e não confiam uns nos outros, a concordar sobre uma única versão da verdade. É o que faz com que estranhos, ou melhor, os computadores deles, entrem num acordo. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Tipo, como esse acordo acontece de verdade? Existem várias maneiras e cada uma delas é como se fosse uma receita diferente para chegar no mesmo resultado: confiança. Vamos começar com o primeiro e mais famoso de todos, a prova de trabalho, ou Proof of Work. É o mecanismo que o Bitcoin usa, e o nome já diz tudo. Ele se baseia em trabalho, um trabalho computacional gigantesco, na verdade. A analogia perfeita para isso é pensar numa loteria. Só que é uma loteria bem energética. Os participantes, que a gente chama de mineradores, gastam uma quantidade absurda de energia e poder computacional. E todo esse esforço serve para quê? Para comprar bilhetes para essa loteria. Quem tem mais poder de fogo compra mais bilhetes e, claro, tem mais chance de ganhar o prêmio, que é o direito de adicionar o próximo bloco de transações e, claro, receber uma recompensa por isso. Só que essa tal de loteria energética, dá para imaginar que ela custa caro e gasta muita, mas muita energia mesmo. Então, será que não existe um jeito mais eficiente de fazer isso? Existe sim. E aí a gente entra na prova de participação, ou Proof of Stake. Aqui a lógica é completamente diferente, mas é bem inteligente. Pensa num depósito de aluguel. Em vez de queimar energia aos participantes, que aqui são chamados de validadores, precisam apostar uma grana. Ou seja, eles colocam as próprias moedas em jogo como garantia. Se agirem de forma honesta, validando tudo direitinho, eles recebem essa garantia de volta com um bônus. Mas, se tentarem trapacear, eles perdem o dinheiro que apostaram. Simples assim. É um sistema que torna a fraude um péssimo negócio. Ok, a gente viu sistemas abertos para qualquer um participar. Mas e quando se precisa de algo super rápido, para um grupo mais fechado, tipo em uma rede entre empresas, por exemplo, que não precisa ser aberta para o mundo inteiro? É aí que entram os mecanismos do tipo BFT, que significa Tolerância a Falhas Bizantinas. Um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. É como uma assembleia de condomínio. Existe um grupo de participantes que já são conhecidos e pré-selecionados. Para aprovar qualquer coisa é preciso ter uma maioria qualificada, tipo 2/3 dos votos. Como todo mundo já se conhece, o processo de votação e decisão é muito mais rápido e eficiente.
Certo. Então, pelo que parece, não existe uma receita mágica, uma solução perfeita que serve para tudo, né? Fica claro que cada um desses métodos tem seus prós e contras. Exatamente. E esse é o ponto-chave. Não existe almoço grátis no mundo do consenso. É sempre uma questão de equilíbrio, de escolhas. O Proof of Work, por exemplo, te dá uma segurança e descentralização absurdas, mas o preço é um consumo de energia gigantesco. Já o Proof of Stake é super eficiente, mas sempre existe o risco de poder ficar concentrado nas mãos de quem tem mais moedas. E os sistemas BFT? São velozes como ninguém, mas para isso abrem mão daquela descentralização total, já que dependem de um grupo fechado de validadores. Ah, e tem um detalhe aqui que é bem importante para não gerar confusão. Muita gente usa blockchain e DLT como se fossem a mesma coisa, mas não são. Blockchain é um tipo de DLT, que é a sigla para Tecnologia de Registro Distribuído. A melhor analogia é pensar assim: DLT é a categoria geral, tipo veículos, e blockchain é um tipo específico de veículo, como um carro. Ou seja, toda blockchain é uma DLT, mas nem toda DLT é uma blockchain. Beleza, depois de tudo isso, qual é a grande sacada? O que a gente leva para casa? É que, no fim das contas, consenso é muito mais do que só um algoritmo de computador. O que a gente está vendo aqui é uma mudança de paradigma, uma forma completamente nova de se chegar a um acordo, de definir o que é verdade, num mundo que é cada vez mais digital e que não depende de uma figura central. É como diz aqui, o grande truque social e tecnológico que faz a confiança brotar do nada, sem precisar de um chefe, sem precisar de um intermediário. É um motor movido a código que permite que pessoas que nunca se viram na vida possam confiar umas nas outras. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se a gente consegue programar a própria confiança, transformá-la em código, qual é o próximo intermediário que de repente pode deixar de ser necessário? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.